Em 1979, uma revolução derruba o governante iraniano, o Shah Maomé Reza, e com ele uma monarquia de mais de 2.500 anos. É assim que os regimes autoritários caem, primeiro gradualmente e depois subitamente. O erro do Shah foi querer fazer demais, rápido demais. O Shah Maomé Reza Pahlavi, o último imperador da Pérsia, foi uma figura-chave na política mundial na segunda metade do século XX. Seu oponente mais feroz, Ruhollah Mousavi Khomeini, o Ayatollah, torna-se o portador da esperança para todos os que são contra o Shah. Eles se tornaram antagonistas ferrenhos, sem dúvida, e o Shah desenvolveu quase uma obsessão por ele. A rivalidade durou por quase toda a vida deles. No final, o Shah é derrotado, o Ayatollah é vitorioso e com ele o fundamentalismo islâmico, um novo desafio para a política mundial. Em setembro de 1941, um jovem se torna o novo governante do Irã. Com apenas 21 anos, o Shah Maomé Reza Pahlavi é empossado como o novo chefe de Estado no parlamento iraniano, em meio à Segunda Guerra Mundial. Seu pai, Reza Shah Pahlavi, havia permanecido neutro, mas não escondia suas simpatias pelo regime nazista. Os aliados exigiram sua renúncia. Desde o ataque de Hitler à União Soviética, os britânicos e os americanos dependem do Irã para o transporte de material de guerra pesado para a Rússia para a luta contra a Alemanha. Foi preparado para esta tarefa por seu pai desde cedo. Entre seus irmãos, ele tem um papel especial como príncipe herdeiro. Seu pai seleciona seus companheiros de brincadeiras e o envia para um colégio interno de elite na Suíça para lhe dar uma educação ocidental. Finalmente, ele lhe diz com quem se casar. É a princesa egípcia Fawzia. Com o casamento arranjado entre as duas dinastias, o pai quer reforçar o poder dos Pahlavi no Irã. E ele era uma figura muito poderosa e carismática que dominava completamente a vida do filho. A 300 quilômetros a sudoeste de Teherã, situa-se a cidade-oásis de Khomeini. Em 1902, Ruhollah Mousavi Khomeini nasce em uma casa nos arredores da cidade. O mais novo de 6 filhos, ele nunca conhece seu pai. Seu pai é assassinado quando ele tem 5 meses de idade, em circunstâncias suspeitas. Khomeini mais tarde responsabilizaria Reza até o fim de seus dias. Ele pensava que Reza Shah havia intervindo pessoalmente para salvar o assassino. Essa amargura permaneceu nele, porque em seus escritos, de vez em quando ele diz: aqueles cujos pais foram mortos por Reza Shah. Khomeini cresce sem pai. Isso o impactará por toda a sua vida. Sua mãe leva Khomeini para uma tia rica que garante que ele receba uma boa educação. Aos 5 anos de idade, Khomeini começa a escola. Um professor da aldeia o ensina a ler e a escrever. Ele aprende rápido. Entre seus colegas de classe, ele é o mais talentoso. Enquanto os outros brincam, ele estuda e lê o Alcorão. Antes de Reza Shah ser forçado a abdicar, ele havia iniciado extensas reformas no Irã. Ele queria que a Pérsia se tornasse um estado moderno. Isso incluía o fato de que as mulheres não podiam mais usar o chador, o véu tradicional. O clero viu isso como um ataque a questões religiosas e protestou. Para Khomeini, que estudava a teoria islâmica do direito na época, isso foi uma violação fundamental dos princípios do Islã. A abdicação de Reza sob pressão dos aliados deve ter sido muito gratificante para ele. Ele exige que o Irã seja agora governado de acordo com a lei islâmica novamente. Essa exigência ainda não tem efeito. Reza morre no exílio na África do Sul em 1944.
Se não antes agora, com seu filho transladando o corpo, todos os olhos estão no novo Shah. As pessoas se perguntam como ele resolverá o conflito com o clero, que ele herdou de seu pai. Até então, ele era visto como bastante contido pelo público. Como diz Shakespeare, alguns têm a grandeza imposta a eles, e alguns conquistam a grandeza. Maomé Reza teve a monarquia imposta a ele, e havia uma grande diferença entre alguém que vai lá, agarra o poder e cria o Estado moderno, e alguém que era essencialmente um rei relutante. O jovem Shah age de forma surpreendentemente resoluta. Como seu pai, ele quer modernizar o Estado e a sociedade, mas encerrar o curso de confrontação de seu pai com o clero. Seu futuro oponente, Khomeini, agora ensina a teoria islâmica do direito. Ele encontra ouvidos receptivos entre os estudantes mais jovens que se radicalizam. Um grupo se autodenomina Fadayen-e-Islam, os mártires do Islã. São fundamentalistas xiitas. Eles vêm dos guetos de Teherã e exigem o estabelecimento de um Estado teocrático com base no Alcorão. Qualquer influência ocidental deve ser banida. As mulheres devem usar véus em público novamente. Em poucos anos, eles se tornaram muito importantes. Primeiro, assassinaram o principal intelectual, o Sr. Ahmed Kasravi, que fazia campanha contra o Islã como um todo. Depois, foram mais longe e assassinaram o primeiro-ministro, General Hasmara. E Khomeini era o clérigo que lhes dava cobertura clerical. Porque, sabe, no Islã, ou pelo menos no Islã xiita, você não pode simplesmente ir e matar alguém, a menos que uma autoridade clerical emita uma fatua, como, por exemplo, a que Khomeini emitiu contra Salman Rushdie. No início de 1949, há também uma tentativa de assassinato contra o Shah. Provavelmente foi realizada por um grupo terrorista, mas isso nunca foi provado. O parlamento iraniano culpa o partido Tudeh, alinhado a Moscou, e o proíbe. Isso é útil para o Shah, pois a ideologia comunista é tão suspeita para ele quanto o Islã radical. Seu caminho político é direcionado para o Ocidente. Estou ansioso, com a mais viva antecipação, por tudo que tenho a experimentar aqui na maior das democracias de um mundo livre. Em novembro de 1949, o presidente americano Harry S. Truman e o povo americano recebem o Shah Maomé Reza de forma exuberante, mas não exatamente de forma altruísta. Eles querem garantir o acesso às enormes reservas de petróleo no Irã. O Shah, por outro lado, precisa de apoio para seus planos de modernizar o Irã desde a base. Ele está interessado em todas as inovações técnicas, como a represa Hoover. Nem todos gostam de seu entusiasmo pelo Ocidente. A expansão econômica global após a guerra requer combustível. Em Abadan, perto do Golfo Pérsico, é construída a maior refinaria do mundo. Desde o início do século XX, a produção de petróleo estava principalmente em mãos britânicas. No Irã, a Anglo-Iranian Oil Company é como um estado dentro do estado. Quando o parlamento iraniano decide nacionalizar a indústria do petróleo em março de 1951, a Grã-Bretanha impõe um embargo de petróleo ao Irã. Muitos especialistas britânicos têm que deixar o país. A tomada das instalações de petróleo por uma empresa nacional é celebrada ruidosamente, mas o embargo de petróleo logo coloca a economia do país de joelhos. Partidos extremistas como o Partido Comunista, Tudeh, se aproveitam. Eles se tornam muito populares. O Shah foge temporariamente para o exílio, fora da linha de fogo. Os mulás e seus seguidores, e diferentes grupos políticos como os comunistas, que visam a abolição da monarquia e uma república popular, lutam pelo domínio no Irã. O Shah só consegue se manter no poder com a intervenção dos Eliqua. O Serviço Secreto Americano, a CIA,
o apoia com muito dinheiro e o ajuda a estabelecer seu próprio serviço secreto, a SAVAK. O Shah tornou-se uma espécie de César romano, sabe? Envolvido nos negócios do dia a dia, envolvido nas guerras do dia a dia. E se, como um César romano, você se envolve no dia a dia, como Júlio César, alguém vai te matar. Durante este tempo, Khomeini não faz declarações públicas sobre questões políticas. Ele se retira para sua casa na cidade sagrada de Qom, onde vive com sua esposa e filhos. Apenas seus seguidores mais dedicados vêm vê-lo, mas eles também não dizem uma palavra sobre o que Khomeini discute com eles. Em solidão, o clérigo continua seu trabalho em suas ideias para a islamização do Estado iraniano, discretamente, mas com confiança. Ele é extremamente confiante. Quando ele encontra o Shah pessoalmente, em nome do grande Ayatollah, Khomeini pede ao Shah que perdoe um dos assassinos do grupo terrorista Fadayin-e-Islam, com sucesso. O Shah definitivamente quer o diálogo com os mulás. Ele continua fazendo peregrinações a Meca, na Arábia Saudita, o principal local de peregrinação do Islã. Como muçulmano, ele mostra respeito pelo Islã e aceita a autoridade religiosa dos imãs. Mas tais performances públicas sempre servem a múltiplos interesses. Seus sentimentos religiosos, eu acho, vieram de sua mãe. Sabemos que sua mãe era muito religiosa. Seu pai, claramente, não era. Sua política em relação à religião não tem nada a ver com sua religiosidade. Sua política em relação à religião tem a ver com seu medo de que a maior ameaça ao Irã virá dos comunistas, e que a maneira de lutar contra os comunistas é fortalecendo a religião, e é exatamente isso que ele faz. Qualquer aliado na luta contra a influência da União Soviética comunista é bem-vindo para o Shah. Portanto, ele tenta conquistar o clero, que era tradicionalmente anticomunista e monarquista. É um cálculo que não dará certo. Ele certamente pensava que o apoio ideológico era a religião, e isso é outro erro que ele cometeu. A religião, particularmente como encarnada pelo clero xiita, nunca poderia ter se tornado a estrutura ideológica sobre a qual construir a modernização e a ocidentalização. Em dezembro de 1959, há festividades pomposas em Teherã. Repórteres de tabloides de todo o mundo lutam pela melhor foto de Maomé Reza e Faradiba. Após 2 divórcios, a nova rainha precisa gerar o desejado sucessor ao trono para que a dinastia Pahlavi possa perdurar. Farah se torna uma mulher influente ao lado de seu marido. Ela também o acompanha em sua viagem à América em abril de 1962, onde o casal é recebido freneticamente. O Shah busca aprofundar as relações iraniano-americanas com o presidente John F. Kennedy. Ambos concordam que apenas um exército forte pode repelir a ameaça latente da União Soviética. Armar o Irã é um acordo fechado. Para os americanos, é um negócio valioso. Armas por petróleo. Nos anos 1960, o Irã ainda era um país em desenvolvimento. A maioria das pessoas eram agricultores sem terras próprias. A terra pertencia a senhores feudais e barões da terra, incluindo vários mulás e fundos religiosos. Em 11 de janeiro de 1963, o Shah introduz um extenso programa de reformas. Ele o chama de Revolução Branca. Seu objetivo é melhorar acentuadamente as condições de vida do povo. Um referendo nacional fortalece o ambicioso programa, que inclui a abolição do sistema feudal, a privatização de empresas estatais, a luta contra o analfabetismo e a introdução do direito de voto para as mulheres. As mulheres ainda não podem participar do referendo, no entanto, elas se aglomeram nos locais de votação para demonstrar sua aprovação. Ele queria que o Irã se modernizasse.
A Revolução Branca pretendia tornar o Irã melhor e, em muitos aspectos, tornou. Acabou com o feudalismo no Irã. Isso não é uma coisa fácil de se fazer. O ponto de partida da Revolução Branca foi uma reforma agrária contra a resistência determinada do clero. O Shah entrega mais de 500 mil hectares de terra, uma área 2 vezes o tamanho de Luxemburgo, para cerca de 30 mil famílias despossuídas. Para que as crianças aprendam a ler, escrever e matemática, soldados as ensinam em escolas de aldeia. Agricultores adultos e nômades têm que voltar à escola. O Shah envolve todas as camadas da população em sua campanha. Khomeini assume o papel de porta-voz de um grupo de mulás que rejeita essa política como pró-ocidental. Khomeini aproveita seu ganho de poder. Ele abandona sua posição até então retraída e se opõe abertamente à política do Shah. Pela primeira vez, ele o adverte publicamente a não seguir os caminhos de seu pai. Ele enviou algumas cartas diretamente ao Shah, e o Shah deu algumas palestras respondendo diretamente a elas. Eu citei longamente essas cartas no meu livro sobre o Shah, e elas são notáveis por seu desafio, dizendo ao Shah: rapaz, não faça algo que me obrigue a expulsá-lo do país como seu pai. E o Shah dizendo: essas pequenas formigas que sobrevivem, em fezes, não vamos deixar que elas governem este país. O fortalecimento do papel das mulheres na sociedade iraniana é parte integrante da Revolução Branca. As mulheres iranianas aproveitam essa oportunidade para fazer uso público de seus direitos recém-adquiridos e da autoconfiança associada. As mulheres agora não só podem votar, mas também podem se candidatar a cargos políticos. Para as mulheres iranianas, este é um marco em seu caminho para a emancipação. Mas houve muita resistência, e a primeira revolução, em 63, liderada por Khomeini, aconteceu especificamente por causa deste item do decreto de votação. Para Khomeini e seus seguidores, o novo papel da mulher na política e na sociedade é uma ameaça ao fundamento de sua fé. Eles montam um contra-ataque. Khomeini denuncia a corrupção, a violência estatal e a tortura usada pelo Serviço Secreto do Estado, a SAVAK. Ele ameaça o tirano do nosso tempo em um discurso com uma reação negra à Revolução Branca, a manifestações e contra-manifestações. O Shah envia o exército para a cidade sagrada de Qom. Sangue é derramado. Khomeini é preso e condenado à morte. Graças aos apelos de numerosos clérigos, a sentença é comutada e Khomeini é exilado em Najaf, no Iraque. Enquanto isso, a implementação da Revolução Branca é mais difícil para a população rural do que o esperado. Os agricultores agora têm seus próprios campos para cultivar, mas muitas vezes lhes faltam sementes, água e máquinas agrícolas modernas. Se você vai acabar com o feudalismo e trazer milhões de pessoas para a cidade, você tem que estar preparado para isso. Você tem que pensar: quem vai ensinar a essas pessoas as regras políticas do novo jogo? E então, ele tornou impossível para qualquer um, exceto o clero, ter uma organização política no Irã. No início, Khomeini se isola, completamente em seu exílio em Najaf, um reduto do Islâmita no Iraque. Aos 60 anos, ele acredita que está acabado, ele está isolado. Muitos clérigos iraquianos não querem ter nada a ver com suas atividades políticas. Ele mergulha novamente em seus estudos das escrituras sagradas. Ele se comunica apenas com muito poucos de seus alunos para se manter a par da situação no Irã. Um de seus poucos pilares é sua família, que o seguiu para o exílio. Ele era essa figura distante, com muito pouco interesse em qualquer coisa, além de sua mesquita e seus livros.
Ele nunca foi a 2 quarteirões de sua casa para ver um rio. Ele ia para a mesquita e voltava para casa por 14 anos. Enquanto isso, no Irã, em outubro de 1967, o Shah dá continuidade à grandeza dos velhos tempos. O Shah sempre enfatizou que queria realizar algo por seu país antes de ascender ao trono do pavão com todas as honras. Agora, ele se coroa imperador em Teherã. O clero o apoia. O Shah sempre incluiu o clero em suas aparições públicas. Ele sabe o quão importante é, especialmente para as pessoas comuns, fazer referência à fundação religiosa da dinastia governante. Agora parece que ele chegou lá. Ele é o Shahanshah, o rei dos reis. E ele também coroa sua esposa como imperatriz, algo que nunca havia acontecido antes na longa história da Pérsia. Em maio e junho de 1967, o casal glamouroso está em uma visita de Estado à Alemanha Ocidental. Eles são recebidos pelo presidente federal Lübke e pelo chanceler federal Kiesinger. A visita serve principalmente a interesses econômicos. O Shah visita as grandes siderúrgicas ao longo dos rios Reno e Ruhr, porque precisa de apoio para a industrialização de seu país, por exemplo, com a construção de novas barragens para a irrigação de terras agrícolas. É uma oportunidade lucrativa para a economia alemã. Quando o casal governante visita a ópera alemã em Berlim, a face sombria do regime do Shah é revelada. Membros de seu serviço secreto, a SAVAK, atacam manifestantes que protestam contra a supressão e a tortura no Irã. A situação se agrava. A visita do Shah e os protestos contra sua política marcam um ponto de virada na história da Alemanha Ocidental. Em Teherã, o monumento do Shah, encomendado por Faradiba, pretende ser uma expressão arquitetônica da nova identidade moderna do Império. Na antiga cidade imperial de Persépolis, por outro lado, o Shah comemora os 2.500 anos de história do Império Persa com uma celebração ostensiva em 1971. A maior festa do mundo é realizada no meio do deserto. Monarcas, chefes de Estado e ditadores comparecem. A população não é convidada. Foi uma daquelas coisas em que a intenção era boa, mas a execução foi tão exagerada, misturada com clientelismo e corrupção, que acho que o tiro saiu pela culatra. Para levar a Revolução Branca ao sucesso, o Shah moderniza a tecnologia do país com a ajuda de capital estrangeiro. Ele investe bilhões na eletrificação e em inúmeras outras indústrias. Ele quer que o Irã se alinhe com a modernidade e se torne grande novamente, assim como o Império Persa foi historicamente. Eu acho que nosso país, nos próximos 10 anos, será o que vocês são hoje. Nos próximos 25 anos, segundo outras pessoas, não sou eu que digo, estaremos entre os 5 países mais prósperos do mundo. Para este fim, o Shah também investe em energia nuclear. Empresas americanas e francesas querem fechar este negócio lucrativo. No final, no entanto, são empresas da Alemanha Ocidental que assinam o acordo com o Irã. A motivação veio da necessidade de seu tempo. Quer gostemos ou não, a modernização é, em grande parte, ocidentalização. Você não pode modernizar sem se ocidentalizar. A capital, Teherã em particular, se abre ao estilo de vida cultural do Ocidente e se torna uma metrópole moderna. Mulheres de véu agora são raramente vistas na cidade. Os jovens podem viajar sem restrições e se educar. Eles desfrutam de todas as vantagens de uma cidade cosmopolita e não mostram inibições. Por outro lado, as estruturas de poder político não mudam em nada. Elas permanecem tradicionalmente monarquistas e adaptadas ao Shah. Em contraste, em Najaf, no Iraque,
O tempo parece ter parado. Khomeini dá palestras para um pequeno círculo de estudantes. Ele reflete sobre como seria um sistema jurídico islâmico, com o clero assumindo um papel de liderança. Ele condena a superficialidade e os prazeres puramente sensuais do Ocidente, ataca as potências coloniais e Israel, e exige o fim da separação entre política e religião. As transcrições das palestras são publicadas em um livro sobre o Estado Islâmico. Acho que fui uma das primeiras pessoas a lê-lo. Fiquei chocado com isso. Mas como muitas outras pessoas simples como eu, pensei, isso nunca daria certo. É uma ideia medieval. O Irã, que teve uma revolução constitucional em 1905, não vai deixar o clero vir e cortar as mãos das pessoas em praças públicas. E não vai deixar o clero governar, porque eles conhecem a Sharia. Eu estava errado, assim como muitos outros países e forças no Irã. No Irã, este livro sobre o Estado Islâmico não é publicado, mas proibido. Eles querem impedir que as ideias radicais e as exigências teológicas do clérigo xiita se espalhem. Mas a censura apenas aumenta o fascínio que o livro de Khomeini exerce sobre os oponentes da classe dominante. Aqueles que se opõem politicamente ao regime do Shah enfrentam a prisão na prisão da Savak, o serviço secreto iraniano, onde tortura e execuções eram rotina diária. Foi contra isso que os estudantes protestaram quando o Shah visitou a Alemanha. Não há como sair do temido centro de detenção, que foi construído por arquitetos alemães na década de 1930. Políticos iranianos que estão ativos hoje, como o atual líder religioso supremo, Ali Khamenei, foram presos lá durante o reinado do Shah. Eles fizeram coisas ruins, com certeza, torturaram pessoas. Com certeza, não se pode esquecer que eles realmente torturaram pessoas, torturaram muitas pessoas, executaram muitas pessoas, mas a oposição também foi muito bem sucedida em exagerar o número de pessoas que estavam na prisão. Costumávamos dizer na Confederação Estudantil que havia centenas de milhares de prisioneiros no Irã. O número real era cerca de 4.000. A resistência não tinha lugar no regime do Shah. Não há diálogo político aberto sobre o desenvolvimento social e político do país. Os partidos, da esquerda à direita, são em sua maioria silenciados. A oposição fugiu para o exterior ou está presa. O regime autocrático do Shah faz com que ele perca cada vez mais o contato com o povo de seu país. Por exemplo, os comerciantes dos mercados, os bazaris, desempenham um papel social importante no Irã. Milhões de pessoas compram com eles todos os dias. O Shah, no entanto, não leva realmente os bazaris em consideração em sua política de ocidentalização. Lojas de departamento, redes de lojas e supermercados, como os que se encontram no Ocidente, ameaçam seu sustento. O Shah não percebe as consequências de suas políticas e quantos inimigos ele cria para si mesmo. Teherã, em particular, com seus modernos arranha-céus, torna-se o símbolo dessa crença no progresso. Mas muitas pessoas não conseguem acompanhar o ritmo do Shah. Então elas se voltam para aquela instituição que lhes é familiar e que lhes dá segurança em sua insegurança. Ele perseguiu completamente a esquerda, fosse a esquerda dependente da União Soviética ou a esquerda social-democrata. As únicas pessoas que tinham permissão para construir mesquitas, construir escolas, ensinar seus próprios quadros, eram os religiosos. E você traz milhões para as cidades, para favelas, os concentra, torna-os fáceis de mobilizar e permite que o clero seja o único ativo lá. E então, as pessoas se surpreendem que a revolução foi vencida pelo clero. O Shah manda reformar muitas mesquitas nos anos 1970. O número de escolas corânicas também aumenta imensamente.
Desta forma, ele quer assegurar ao clero o quão importante o Islã é como um fundamento essencial da sociedade iraniana, apesar de focar sua política no Ocidente. Com suas aparições públicas e suas peregrinações anuais à cidade de Mashhad, uma das 7 cidades sagradas do Islã, ele espera manter o clero firmemente ao seu lado. Ele via a religião como sua última linha de defesa. Ele via a religião como sua fortaleza mais poderosa dentro do país. E foi aí que ele cometeu um erro de cálculo massivo. Um erro de cálculo estratégico, ideológico e político massivo. Porque o que ele considerava sua fortaleza e apoio mais poderosos acabou se tornando seu inimigo mais fatal e perigoso. As primeiras marchas de protesto contra o Shah ocorrem em Qom, em 1978. A razão é um artigo difamatório contra Khomeini, publicado em um grande jornal iraniano. O artigo o acusa, e ao clero, de contra-revolução. Seus seguidores organizam uma manifestação de apoio. Foi uma revolução muito rápida. Talvez seja a revolução mais rápida da história da humanidade, porque tudo aconteceu em 4 meses. A cada dia que passava, a determinação do regime do Shah de se manter no poder enfraquecia, e a determinação da oposição de exigir sua remoção aumentava. Houve mortes durante esta manifestação em Qom. De acordo com o costume islâmico, os mortos são lembrados a cada 40 dias. Logo, centenas de milhares vão às ruas. A cada vez, são mais. O Shah não previa esse tipo de resistência. Isso pega ele e seu regime completamente de surpresa. O poder crescente das ruas o paralisa. Em 19 de agosto de 1978, um ataque incendiário ao Cinema Rex, na cidade petrolífera de Abadan, mata 422 pessoas. A oposição culpa o serviço secreto iraniano e o Shah. Mais tarde, surgem cada vez mais evidências de que o clero estava por trás do ataque, com Khomeini como o mentor nos bastidores. Depois do Cinema Rex, a história foi outra, tanto em magnitude, na raiva quanto nos slogans. Pela primeira vez, ouvi milhares de pessoas dizerem "Morte ao Shah". Isso seria inimaginável em 77. O protesto das massas se transforma em violência aberta. Teherã está em chamas. O exército intervém em 8 de setembro de 1978, um dia que entrará para a história iraniana como a Sexta-feira Negra. 64 pessoas são mortas na Praça Jaleh. A oposição alega que houve 15 mil mortes. Uma greve geral se segue, paralisando-o. A mando do Shah, o governo declara Khomeini persona non grata. Ele é forçado a deixar seu exílio em Najaf. Seus confidentes o aconselham a ir para a Europa, o que ele recusa a princípio. O que ele faria? Em um país não islâmico? Ele está errado. Quando ele vai para Neaufle-le-Château, um pequeno subúrbio de Paris, milhares de seus seguidores de todo o mundo se reúnem lá. Políticos e intelectuais ocidentais como Jean-Paul Sartre, Michel Foucault e François Mitterrand também apoiam Khomeini. Na França, de repente, ele se vê no centro da atenção pública mundial. Ele foi subitamente catapultado para a fama internacional e foi muito mais inteligente do que o Shah. Os britânicos e a oposição iraniana lhe davam crédito, porque inicialmente a ideia era que o mandariam para Paris e ele se tornaria um constrangimento. Ele diria coisas reacionárias e assustaria as pessoas. Mas ele não disse as coisas reacionárias. Ele foi muito cuidadoso. Nenhuma vez, em acho 110 entrevistas, ele mencionou a palavra velayat faqih. Khomeini não menciona nenhuma das ideias radicais que expressou em seu livro sobre o Estado Islâmico. Como seus escritos são proibidos no Irã e desconhecidos no Ocidente, ninguém pode confrontá-lo com eles. Seus discursos contra o Shah são gravados e distribuídos no Irã.
Os generais no Irã esperam a ordem do Shah para reprimir os insurgentes. Mas ele está enfraquecido pelo câncer e não sinaliza nada nesse sentido. Os militares ficam perplexos e recuam. Quando os soldados param de atirar nas pessoas, as pessoas colocam flores em suas armas e lhes dão fotos de Khomeini. Eles celebram seu novo líder. Em um apelo televisionado ao povo iraniano, o Shah quer mudar de tática mais uma vez. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. تضمین می‌کنم که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی و اراده ملی و بدور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود. Ele parecia fraco, ele parecia absolutamente desolado, ele não conseguia ler o texto, e o ponto que ele estava dizendo era: eu ouvi o chamado na sua revolução, essa é a frase famosa, e me dê outra chance, e as pessoas viram isso corretamente, como um sinal de sua fraqueza. Se alguma vez houve um sinal de que ele não seria capaz de dominar a situação, para mim, foi aquele discurso. A crise no Irã também causa repercussões em nível internacional. O presidente da França, Giscard d'Estaing, convida o chanceler alemão Helmut Schmidt, o presidente dos EU, Carter, e o primeiro-ministro britânico, Callaghan, para uma conferência em Guadalupe. Lá eles decidem o destino do Irã. Nos entretiens ont fait apparaître un double objectif: accroître la sécurité et réduire les tensions dans le monde. Il nous est apparu que la reconnaissance légitime des réalités du monde contemporain doit s'accompagner de la poursuite des efforts. Isso significa que as potências ocidentais abandonam o Shah e seu regime. Em 16 de janeiro de 1979, o Shah e sua família deixam o Irã. O Shah espera que a crise acabe logo para que ele possa retornar. Acaba sendo um adeus definitivo. O Shah era bom rei para tempos de paz. Ele não era bom rei para tempos de grandes problemas. Ele tinha realmente uma personalidade dupla. Quando se sentia forte, era extremamente autoconfiante. E os primeiros sinais de fraqueza o tornavam muito tímido. Não havia outra figura. Khomeini se tornou o ponto de união. 14 dias depois, em 1º de fevereiro de 1979, Khomeini voa de Paris para Teherã. Ninguém sabe como essa jornada terminará. O exército do Shah forçará o avião a voltar ou até mesmo o derrubará para impedir o retorno de Khomeini. Após 14 anos de exílio, Khomeini pisa novamente em solo iraniano. Milhões de pessoas celebram freneticamente seu retorno. Após 2.500 anos, a monarquia persa esgotou sua utilidade. Khomeini é recebido como o novo Salvador. Ninguém tem ideia das consequências que a Revolução Islâmica terá para o Estado iraniano. Praticamente todos os nossos intelectuais apoiaram Khomeini, da direita à esquerda, incluindo aqueles que haviam apoiado o Shah. Todos os nossos grandes empresários, nossos bilionários, todos o apoiaram. Então, ele havia criado um grau de unidade entre todas essas diferentes facções em Teherã, que era impressionante. As primeiras visitas de Khomeini são ao cemitério Behesht e Zahra, nos arredores de Teherã, onde as vítimas do regime do Shah estão enterradas, e a cidade sagrada de Qom, onde sua resistência começou muitos anos antes. O confronto entre esses dois poderia ser resumido como o confronto de duas vontades opostas. E em tal confronto, é sempre a vontade mais forte que vencerá, sabe? E foi exatamente o que aconteceu no Irã. A vontade de Khomeini de conquistar o poder era muito mais forte do que a vontade do Shah de manter o poder. Após uma odisseia por vários países, o Shah morre de câncer terminal no Cairo em 27 de julho de 1980. Ele viveu até os 60 anos. Seu corpo é enterrado na mesquita Al-Rifai, na capital egípcia. O Ayatollah Khomeini
morre de um ataque cardíaco em 3 de junho de 1989, em Teherã. Seu local de descanso é um mausoléu. Durante seus 10 anos de reinado, ele implementou suas ideias de uma revolução islâmica com vigor intransigente e transformou o Irã em uma teocracia, desencadeando assim uma dinâmica que ainda hoje mantém o mundo em suspense. A história do Irã no século XX é marcada pelo embate de duas visões irreconciliáveis. De um lado, o Shah Mohammad Reza Pahlavi, com seu projeto ambicioso de um Irã moderno, industrializado e alinhado ao Ocidente. Do outro, o Ayatollah Khomeini, um líder religioso exilado, que se tornou o símbolo da resistência, canalizando a insatisfação popular para derrubar uma das mais antigas monarquias do mundo. O que vimos foi como a busca por progresso, aliada à repressão e a uma crescente desconexão com o povo, abriu caminho para a ascensão de uma teocracia islâmica. Uma revolução cujos impactos não se limitaram às fronteiras do Irã, mas que continuam a moldar a geopolítica global. Gostou desta análise profunda? Então, por favor, deixe o seu curtir para nos ajudar a trazer mais conteúdos como este. E se você é um apaixonado por história e quer entender os eventos que definiram nosso mundo, inscreva-se em nosso canal. Agradecemos a sua companhia. Até o próximo documentário.